A Polônia está oficialmente preparando a deportação de homens ucranianos. Essas notícias estão sendo divulgadas hoje na mídia polonesa. O partido polonês Lei e Justiça, uma das forças políticas mais influentes do país, anunciou planos para criar campos especiais para migrantes e deportar homens ucranianos em idade de mobilização que não tenham trabalho legal na Polônia. Isso foi declarado publicamente pelo vice-presidente desse partido, Tobiasz Bakiński. O partido já até preparou o respectivo projeto de lei. Se um homem ucraniano em idade de recrutamento não trabalha oficialmente na Polônia, ele deve ser imediatamente deportado de volta para a Ucrânia para lutar. E isso está acontecendo exatamente no momento em que a União Europeia, a partir de 5 de agosto, limitou oficialmente o acesso ao status de proteção temporária para homens ucranianos, que descumprem as regras de registro militar na Ucrânia. Vamos neste episódio analisar com calma, o principal é com calma, a própria iniciativa dos direitistas poloneses, literalmente o contexto da decisão da União Europeia. E a principal questão é o quão realista tudo isso é do ponto de vista jurídico e político, e até que ponto isso é populismo antes das eleições, que, aliás, ainda faltam mais de um ano. Meu nome é Alexei Petit, vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Aqui tem muita informação importante. Verifique agora mesmo se você está inscrito no canal, aqui embaixo. Olhe para o botão de inscrever-se. Você está inscrito ou não? Se estiver inscrito, agradeço por isso. Se você está assistindo e ainda não se inscreveu, faça isso agora mesmo. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos. Vou ficar muito grato por cada inscrição sua. Então, vamos começar com a própria declaração, porque cada detalhe nela é importante para que a gente não comece a se desesperar antes da hora. O partido polonês Prawo i Sprawiedliwość, Lei e Justiça em português, será chamado de PiS. Preparou um projeto de lei que propõe deportar do país todos os homens ucranianos em idade de mobilização que não tenham trabalho legal. Em um ponto separado, o projeto de lei prevê a criação de centros especiais, centros de deportação, que, segundo os autores, deve simplificar todo o processo de expulsão dos homens ucranianos da Polônia. Ou seja, encontrar todos os homens ucranianos desempregados na Polônia, reuni-los em centros especiais e, a partir daí, expulsá-los do país? Os direitistas poloneses usam justificativas bastante cínicas para suas propostas. A seguir, vou citar diretamente o vice-presidente do partido PiS, Tobiasz Bocheński. Para que a Europa Central e Oriental sejam seguras e livres, a Ucrânia deve vencer. Continuação. Para que a Europa Oriental seja segura e livre, a Ucrânia deve vencer. Uma das primeiras e mais importantes decisões do governo será a deportação dos homens ucranianos em idade de recrutamento que não trabalham legalmente na Polônia. Eles terão a oportunidade de lutar por sua pátria, para que os horrores desta guerra possam acabar rapidamente. Fim da citação. Ou seja, a deportação não é apresentada como uma medida anti-ucraniana, mas como uma preocupação com a vitória ucraniana que deve preservar a tranquilidade e a segurança dos próprios poloneses. A lógica é a seguinte: vamos mandar vocês para a guerra para que nós aqui fiquemos melhor. Ele fala claramente, para que a Europa Central e Oriental permaneçam seguras e livres, que esses homens vão lutar na Ucrânia. E infelizmente, mas parte da sociedade polonesa apoia essa retórica. Agora, os números nos quais o próprio partido PiS se baseia nesse projeto de lei. E aqui vale a pena prestar atenção a uma clara, digamos, forçada de barra. Segundo o portal Interia, em 2025, o Ministério da Família, Trabalho e Política Social da Polônia informou que na Polônia estão oficialmente registrados pouco mais de, atenção, 11 mil ucranianos desempregados. O Ministério, na época, não especificou qual a porcentagem de homens entre eles, mas, segundo especialistas, a grande maioria ainda são mulheres. Mas vamos fazer assim: mesmo que consideremos 50%, o número máximo de homens ucranianos oficialmente desempregados é de 5.500. No entanto, no partido PiS,
estão convencidos de que o número real de homens ucranianos desempregados em idade de mobilização é significativamente maior do que o número oficial, pois, segundo eles, muitos deles simplesmente não se registram no centro de emprego. Ou seja, a base para o projeto de lei não é uma estatística confirmada, mas sim uma suposição do próprio partido sobre a existência de um número oculto, de uma categoria não registrada de pessoas. Para ser justo, isso também pode ser verdade, e eu tendo a acreditar que realmente é assim. Muitos ucranianos nem se cadastram no centro de emprego e seguem vivendo, seja com economias, trabalho remoto, etc. Eles não trabalham na Polônia, mas também não se registram no centro de emprego. Pode ser. Quero destacar separadamente que a própria publicação Interia, que divulga todos esses dados do partido polonês PiS, não é algum tipo de mídia desacreditada, não. É um portal conservador tradicional de massa com uma enorme quantidade de publicidade que alcança milhões de pessoas. Mas a Interia trabalha mais ou menos no mesmo nível que outra publicação polonesa, a Onet. Mas a base de usuários da Interia é conhecida por comentários bastante duros, conservadores e, às vezes, abertamente tóxicos nas notícias. Então, essa notícia imediatamente recebeu uma reação muito forte entre os direitistas poloneses. Agora, é fundamental explicar em que contexto mais amplo surgiu essa iniciativa do partido PiS. Esta está longe de ser a primeira proposta anti-ucraniana do partido PiS nos últimos tempos. Em julho, o líder do partido, Jarosław Kaczyński, declarou que o PiS bloquearia a entrada da Ucrânia na União Europeia se Kiev não desistisse da glorificação da ONU e da UPA. Em sua carta aos membros do partido, ele reconheceu o apoio ucraniano durante a guerra, mas criticou duramente a decisão de Volodymyr Zelensky de dar a uma das unidades militares o nome de Heróis da UPA, o exército insurgente ucraniano. Kaczyński destacou que, caso o partido PiS vença as eleições, o partido usará todos os meios para impedir a integração da Ucrânia à União Europeia nas condições atuais. E literalmente na véspera do anúncio sobre os planos de deportação na Polónia, em 4 de agosto de 2026, a União Europeia adotou uma nova regra em relação aos ucranianos. Isso foi informado pelo Ministério do Interior da Chequia. Homens ucranianos que solicitam proteção temporária na União Europeia a partir de 5 de agosto de 2026. Terão o pedido negado se tiverem violações registradas no cadastro militar ucraniano no sistema Reserve Plus. Agora, só é possível obter status legal na ausência dessas violações. E aqui vai uma observação importante. Para os cidadãos que já receberam proteção temporária anteriormente, esse novo requisito não se aplica. Ele diz respeito apenas aos novos solicitantes. A vigência do próprio Programa de Proteção Temporária foi prorrogada até 4 de março de 2028. Ela é concedida por todos os países da União Europeia e por vários outros estados, incluindo Noruega, Reino Unido e Suíça, que não fazem parte da União Europeia. Ou seja, isso já está sendo implementado em nível europeu. A restrição real, formalizada juridicamente, não é a deportação, mas a recusa de um novo status para aqueles que violam o registro militar na Ucrânia. É justamente nesse contexto que os partidos de direita poloneses propõem uma iniciativa com uma formulação muito mais radical. Ou seja, não se trata de recusar um novo status para os homens ucranianos recém-chegados, mas sim da deportação ativa dos homens ucranianos, parte dos quais já está no país de forma totalmente legal. E agora chegamos à questão principal. Até que ponto isso é realista e até que ponto é populismo antes das eleições? Aqui existem alguns fatos concretos que dão uma resposta bastante clara. A primeira e mais importante coisa é que o partido PiS atualmente não está no poder. O partido perdeu condição de partido no poder após as eleições de 2023, quando seu apoio caiu para menos de 40%. Esse partido está agora na oposição. Desde então, sua posição só enfraqueceu. De acordo com uma pesquisa da agência Ibris para o canal de TV Polsat News, o partido pode contar com apenas 25 votos. O partido também está passando por uma divisão interna. O ex-primeiro-ministro Mateusz Morawiecki foi expulso do partido PiS. E de acordo com outra pesquisa do Instituto Polster,
A maioria dos poloneses não acredita que o partido conseguirá voltar ao poder sem Mateusz Morawiecki. Dizem que foi ele quem impulsionou esse partido. Segundo, as próximas eleições parlamentares na Polônia só acontecerão no outono de 2027. Ou seja, daqui a mais de um ano a partir de agora. Toda essa retórica sobre uma das primeiras decisões do governo, assim que o partido vencer, é uma declaração para o caso de uma hipotética vitória futura do partido PiS, e não uma descrição de uma lei que está realmente sendo aprovada agora no Parlamento da Polónia. Formalmente, o documento proposto pelo partido é um projeto de lei de um partido de oposição, não uma norma em vigor e nem mesmo um projeto de lei apresentado ao parlamento pelo partido da maioria. Resumindo, são mais planos hipotéticos para o futuro, se esse futuro realmente chegar para o partido PiS. Enfim, é mais ou menos isso. Eles dizem corretamente que, se a gente vencer, formarmos um governo, a primeira decisão do nosso governo será essa: deportar homens ucranianos da Polônia. Terceiro, o que é importante para entender a motivação de tais declarações? A relação dos poloneses com os ucranianos realmente está piorando, bem diante dos nossos olhos. E é exatamente isso. É exatamente isso que cria para o partido PiS um nicho eleitoral. É justamente nesse tema que eles querem aumentar sua popularidade. Mais uma vez, eles caíram e continuam caindo. Agora estão com 25%. Em 2020, era 40%. Antes disso, era muito mais. E agora eles estão tentando subir nas pesquisas. De acordo com a pesquisa do Cebos, que foi realizada no início de 2026, ou seja, antes de todos esses escândalos que surgiram novamente em torno da decisão do presidente Karol Nawrocki retirar de Zelensky a condecoração polonesa. Isso foi antes. 46% dos poloneses se manifestaram contra os refugiados ucranianos. Agora essa porcentagem é ainda maior, infelizmente. E a publicação Político destaca que a divisão dentro do partido PiS favorece os partidos que são contra a entrada da Ucrânia na União Europeia. E, por exemplo, o partido Confederação da Coroa Polonesa, de Grzegorz Braun, defende até mesmo a saída completa da Polónia da União Europeia. Não é só que não aceita a Ucrânia. Diz: vamos tirar a própria Polónia da União Europeia. Então essa é uma retórica fortemente anti-ucraniana, mandar todos os homens ucranianos para a guerra. Esse é um jeito de tentar conquistar o eleitorado que, atenção, de qualquer forma acabaria indo embora, mas iria para forças de direita ainda mais radicais, como por exemplo a Confederação da Coroa Polonesa. Por isso o PiS decidiu: ótimo, vamos usar esse tema para ganhar popularidade. Quanto à viabilidade jurídica da própria ideia de deportação em massa de pessoas que estão sob o status europeu de proteção temporária. Aqui, honestamente, é preciso dizer que não existe uma análise jurídica detalhada exatamente deste projeto de lei específico quanto à sua conformidade não com a legislação polonesa, mas sim com a Diretiva Europeia Superior sobre Proteção Temporária. Ou seja, parece que, claro, será difícil de implementar, mas é possível. Porque em questões de política migratória já houve casos em que países ignoraram uma decisão como a europeia e agiram da maneira que achavam necessária. Definitivamente pode-se afirmar, o próprio fato de que a União Europeia acabou de adotar, em 5 de agosto, uma medida muito mais branda e direcionada, em particular, a recusa de conceder um novo status de proteção temporária apenas para novos requerentes que descumpriram o registro militar, mostra que, mesmo em nível pan-europeu, a abordagem a essa questão está sendo construída gradualmente e com ressalvas, e não por meio de deportação em massa de pessoas que já residem legalmente. Conclusão. Diante de nós estava um projeto de lei do partido PiS, que atualmente não está no poder. De acordo com as pesquisas, recebe cerca de 1/4 dos votos, está passando por uma divisão interna, e só terá a chance de implementar esses planos daqui a mais de um ano, se é que vai ganhar as eleições. Isso é uma manobra eleitoral clássica em meio ao real crescimento dos sentimentos anti-ucranianos na sociedade polonesa. É uma tentativa de garantir para si essa posição rígida antes dos concorrentes desse grupo da ala direita e não um anúncio de uma campanha de deportação que começará imediatamente. Por isso, sempre filtrem esse tipo de notícia e mantenham uma postura crítica em relação a elas.
Vou encerrar por aqui, deixem suas opiniões e conclusões nos comentários, inscreva-se no canal, deixe seu like neste episódio e ative o sininho. E se você quiser apoiar o trabalho deste canal independente no YouTube, você pode fazer isso financeiramente através de doações pelos links e dados na descrição deste vídeo ou tornando-se membro do canal no YouTube. Abaixo deste vídeo, clique no botão Seja Membro e escolha qualquer formato de apoio que for mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio que você der. É isso por hoje, se cuidem, tchau a todos.